Olá, esse é o sexto bloco da sexta aula do curso de Arcanos Menores do EAdeptos. E nesse bloco a gente vai dar uma última observada nos arcanos de corte em relação ao zodíaco. Então, se você já fez aí o curso de astrologia, ele vai fazer muito mais sentido para você essa correlação direta que o Crowley descobriu entre os arcanos de corte com os signos intermediários da astrologia. E aí a gente consegue entender mesmo por que o tarô nos arcanos menores é essa argamassa que une a cabala, a astrologia e o tarô numa coisa só, provando que na verdade a gente está falando de uma única linguagem, uma única coisa, e por isso que é tão importante que você estude cabala, estude astrologia e estude tarô ao mesmo tempo dentro do hermetismo. Não são matérias separadas, são apenas faces diferentes do mesmo conhecimento, tá ok? Então vamos começar agora fazendo acompanhamento direto pelo zodíaco e pelas energias do zodíaco, sem seguir, como eu fiz nos blocos passados, seguindo por elementos, né? Então aí a gente começa o zodíaco tradicionalmente no signo de Áries, né? Você vai passar ali Áries, quando Áries chega próximo de Touro, você vai ter o signo intermediário, o primeiro deles, né? Que é o Cavaleiro de Moedas. Então por que o Cavaleiro de Moedas? Que a gente vai pegar ali Áries, que é aquela energia de fazer as coisas, de acontecer, a palavra-chave ali de Áries é liderança, né? Autoconhecimento, firmeza, e Touro, que é concretização. Então a união desses dois, nós vamos ter aí uma figura que começa a fazer as coisas, que cria, que tem ímpeto, que tem a sua individualidade, vontade de trabalhar e que ao mesmo tempo termina o que faz. Então é uma energia de normalmente alguém que gosta de fazer as coisas com as próprias mãos, né? Então construir os próprios empreendimentos e organizar as coisas na vida e ter o comando dessas rédeas. Normalmente vai ser uma pessoa que gerencia seu próprio negócio e gosta muito de fazer a administração e ao mesmo tempo de coordenar a expansão e gerenciamento dos seus projetos. Essa energia vai avançando, né? Ele se torna mais taurina, então de um administrador ele vai se transformando num contador, num estoquista, num acumulador e naquele gerenciador de dinheiro comercial do touro. E aí depois essa energia vai se tornando geminiana. Quando isso chega ali na cúspide entre os dois signos, nós vamos ter o Rei de Espadas. Então o Rei de Espadas, ele faz o quê? Ele tem as características taurinas de fazer as coisas com profundidade e levar as coisas com seriedade até o final e esse gerenciamento de pessoas, e ao mesmo tempo ele pega aquele começo de Gêmeos, que é a amizade, observação, o papo e gerenciar muitas ações ao mesmo tempo. Então você tem ali o cargo que consegue supervisionar muitas pessoas ou muitas ações ao mesmo tempo com uma profundidade grande, né? Normalmente são pessoas bastante estudiosas que gostam de acumular livro, acumular esse conhecimento do Rei de Espadas, né? O rei do elemento ar, o rei da razão. Esse Rei de Espadas se torna a energia pura geminiana, que a gente já conhece, faz muita coisa ao mesmo tempo, muita amizade, comunicação, mas com muito pouca profundidade, né? Ele é o vento, o ar mutável. Então ele vai trabalhar ali com aquela pouca, vai perdendo a profundidade taurina e vai ganhar a comunicação geminiana. E essa comunicação ela vai avançar no signo puro e aí ela se aproxima de Câncer. Então, quando ela se aproxima de Câncer, ela deixa de ter os aspectos narrativos de um repórter, que é a energia de contar os fatos, escrever e anotar, e ela parte um pouquinho para aquela energia da mãe de Câncer, a energia de cuidar, de tomar conta, da galinha que cuida dos pintinhos, da enfermeira, do maestro, e ele vai se tornar ali o compositor. É a energia que mistura a narrativa canceriana com a narrativa geminiana. Então ali os melhores contadores de história, os melhores fabulistas, os melhores inventores de música, poesia e lá contadores de lero-lero. E essa rainha
inspiradora de taças, ela vai se transformar na grande mãe, né? A grande mãe canceriana. E essa mãe canceriana, ela vai ter essa energia pura de câncer e vai, conforme vai seguindo o zodíaco, já se aproximando do grande signo de Leão. Então o signo de Leão, ele brilha, ele é o rei, ele aparece, ele é o próprio arquétipo do rei Arthur, da verdadeira vontade. Então ela vai fazer essa transição da mãe para o pai. Então Ísis para Osíris. E nesse intermediário nós vamos ter ali o Horus, né? O grande guerreiro que carrega essa bandeira, o grande chefe dos escoteiros, o grande cavaleiro de bastões, né? Que ele carrega ali a coroa do rei, mas também ele é amoroso e é como um grande paizão que cuida de quem está em volta, né? E esse paizão vai adquirindo cada vez mais características leoninas de nobreza, de criatividade, de vendas, de marketing, até ele chegar nesse signo puro. E do marketing ele vai migrar, chegando no signo de Virgem, que é o signo trabalhador. Então Virgem é o servo, é o trabalho, é saúde, é cuidar dos outros, é o engenheiro, né? Reto, método, tempo. E nós vamos ter aí o grande promotor. É aquele cara que tem as características de rei, transitando em direção ao virginiano. Então é o rei que faz. Ele monta o stand, ele põe a bandeira, ele vende, ele fala com o cliente, ele anota tudo, então ele trabalha e ele reina. Ele é um excelente chefe, ele é um excelente condutor, ele é o cara que não tem medo de acordar cedo para pôr a mão na massa. E essa energia vai se transformando até virar na energia pura virginiana, que é o grande trabalhador do zodíaco. É a energia da regra, é a energia do cálculo, é a energia da higiene, é a energia da perfeição. E essa perfeição, conforme ela vai chegando no próximo signo de Libra, ela vai chegando no equilíbrio máximo. E aí nós juntamos a perfeição virginiana com o equilíbrio libriano. E nós chegamos na própria Rainha de Espadas. Essa perfeição é tão grande que é aquela perfeição de um relojoeiro. É aquela perfeição milimetricamente perfeita, sem um desvio. Alguns podem falar que é o grande chato, mas na verdade é o grande cri-cri, o grande perfeccionista. É aquela energia na qual a balança está ali e a balança tem 3 graus depois de zero, 3 casas decimais depois do zero. Ele consegue medir certinho, fazer tudo muito direitinho. Essa energia de perfeição, ela vai sendo espalhada e vai se tornando a energia harmoniosa de Libra, né? Conforme ela vai avançando no zodíaco aí, ela se torna o equilíbrio da balança, né? O contraponto ariano. E esse Libra vai chegando proximamente de Escorpião, que é o próximo signo. Escorpião é o buscador, o mestre, o sombrio, o conselheiro, aquele que vai até os confins para achar o Santo Graal. E nós temos ali o Libra, que cuida do outro, que enxerga o outro, que conversa e se coloca no lugar do outro. E juntando essas duas energias, nós temos ali o Cavaleiro de Taças, que ele vai fazer o quê? Cuidar do seu colega, cuidar do seu companheiro, cuidar da sua companheira e ao mesmo tempo buscar o Santo Graal. Ele é o cavaleiro nobre, o cavalheiro. Ele é o cavaleiro educado, aquele que realmente vai ter a pureza de coração de seu cavaleiro buscador. Esse cavaleiro vai envelhecendo e ele vai se tornando o signo puro de Escorpião, que é o grande mestre conselheiro, aquele que aprofunda, que vai achar o Santo Graal. E quando ele retorna desse buraco, quando ele retorna dessa taça, ele vai estar entrando já no próximo signo, que é o signo do professor, de Sagitário. No signo intermediário entre esses dois, nós vamos ter o rei de bastões, que é justamente aquele rei que afundou, achou os segredos mais obscuros, morreu e renasceu melhor. Então também chamado aí de inventor ou professor de magia. Esse professor profundo, ele vai adquirindo cada vez menos características de pesquisador e mais características de legislador conforme ele vai ficando puro. E quanto mais ele avança em direção a Capricórnio, mais ele consegue ter a qualidade de passar essa informação adiante.
Então, quanto mais perto de Escorpião, mais profundas são as pesquisas. Quanto mais perto de Capricórnio, mais organizado é a didática desse professor para passar a instrução para fora. Até que ali, no signo intermediário, nós vamos ter a Rainha de Moedas. E a Rainha de Moedas, ela cuida do castelo. Ela é aquele professor que tem a energia militar de Capricórnio, ao mesmo tempo a energia que ensina, que cuida, que toma conta, né? O bedel da escola, o grande professor, o líder de um time de futebol que precisa treinar ali e passar essa informação, o treinador, o coach. E aí nós transitamos para o signo de Capricórnio, a logística, a birra, a militar, toda aquela ordem, toda aquela área que é extremamente regida dentro do zodíaco, né? O grande Saturno do zodíaco. E essas regras, elas são tão feitas, essa pessoa é treinada e tão restrita, tão limitada por aquelas regras, que quando ele se aproxima de Aquário, ele consegue transcender essas regras. Então, antes de chegar puramente em Aquário, que é aquele que rompe as fronteiras e traz a originalidade, nós vamos ter aqueles grandes hackers da realidade. Aquelas pessoas que são conhecidas como marechais, ou o cavaleiro de espadas, que é aquele soldado que ele é tão bom que ele consegue transcender tudo, que nem o Tom Cruise no Missão Impossível, que vai pegar as regras e conseguir passar por cima de todas, sem quebrá-las, mas transcendê-las. E aí, finalmente, nós chegamos na liberdade de Aquário, que é aquele cara que não precisa mais de regra, porque ele já passou por tudo isso. E ele vive naquela fraternidade, aquele companheirismo, aquela unificação com o planeta aquariano. E quanto mais ele avança no zodíaco, mais espiritual ele vai se tornando. Ele deixa de pertencer às grandes fraternidades próximas de Capricórnio, ele passa a pertencer à grande espiritualidade de Peixes. E aí ele se torna o rei de taças, o grande rei que provê, aquele grande guru, aquele conselheiro na qual as grandes fraternidades aquarianas vão buscar uma explicação espiritual. E aquele guru, ele vai estar cada vez mais imerso naquelas pessoas, ao mesmo tempo que ele vai se tornando pisciano puro. E essa energia de Peixes pura, ela busca a reclusão. A gente vê que Peixes não gosta muito de festa, ele vai ser um buscador mais espiritual dentro da sua parte interna. E aí ele vai mergulhar no seu subconsciente, na sua mediunidade, e vai trabalhar esses aspectos específicos da espiritualidade até se tornar cada vez mais próximo de Áries, na qual essa chamada da espiritualidade se torna cada vez mais um aspecto de liderança para os outros. E aí, finalmente, essa energia passa pela Rainha de Bastões, ou seja, conselheiro espiritual, aquele cara que é um guerreiro ariano, um líder, um policial, um bombeiro, e ao mesmo tempo ele tem as características espirituais, né? O próprio policial espiritual, quem é? O Exu. E aí finalmente começa tudo de novo. O ariano, que são os grandes guerreiros de Ogum, e aí o ciclo recomeça novamente. Então você entende que você pode estudar os arcanos de corte, tanto pelo ponto da Kabbalah, olhando ali as esferas em que árvore que está, quanto do ponto de vista da astrologia pelos signos intermediários. E você vai ver que os dois são a mesma coisa. É igual medir uma temperatura em Celsius ou Fahrenheit. Você fala duas coisas, mas na verdade você está sentindo uma única energia, né? Você vai perceber que isso não é nem um pouquinho aleatório, pois quando você analisa, né, a ordem desses signos, você vai ver que eles também são compostos de terra, ar, água, fogo, terra, ar, água, fogo, terra, ar, água, fogo. E você vai ver que ele também tem cavaleiro, aí depois rei, aí dama, cavaleiro, rei, dama, cavaleiro, rei, dama, cavaleiro, rei, dama, cavaleiro. Ou seja, toda essa energia ela não foi jogada, ela está cuidadosamente disposta no zodíaco, montando um único mecanismo intrincado de resolução. Por isso que o tarô é essa ferramenta tão perfeita e tão precisa de avaliar. Tudo bem? Então terminamos por aqui e no próximo último bloco eu vou explicar como é que faz a consagração e como é que se faz as tiradas de oráculo. Até daqui a pouco.